Após o intervalo. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor secretário, doutor Rafael Barbosa, que estará presente conosco hoje em substituição ao doutor Biratã e representando a douta PGF. A satisfação tê-lo aqui nesta Câmara mais uma vez. Verificado o Código Regimental de que trata a Portaria 145 de 2017, declaro aberta a 29ª Sessão Ordinária Virtual de 9 de novembro de 2020. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se fizeram a leitura das atas da 27ª e 8ª Sessão Ordinárias e se tem alguma observação a ser feita. Não havendo nenhuma observação a ser feita, estão aprovadas as atas das sessões anteriores, a 27ª e 28ª Sessão Ordinária. Gostaria de saber dos senhores conselheiros se tem alguma resolução para aprovação. Tenho não. Não havendo. Então, vamos passar para a ordem do dia. Hoje teremos 4 processos. Primeiro processo de recurso 1.1537/2016, aí 2016-03891. O recorrente é a célula de julgamento por instância. O recorrido é Rebotec, Serviço de Rebocos Limitada, ME. Relator, doutora Jusileide Nogueira. Lembrar que existe um pedido de sustentação oral do doutor Renan Moreno Timbó. No entanto, ele atravessou nos autos sua petição declinando da sustentação oral no presente processo. Com a palavra a doutora Jusileide, relatora do processo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor Rafael Barbosa, Silvana, secretária, senhores conselheiros, conselheiras. Hoje nós em maioria. O presente relato, o auto de infração apresenta a seguinte acusação: deixou de recolher o ICMS relativo ao diferencial entre as alíquotas interna e interestadual. A empresa não recolheu o ICMS diferencial de alíquota no período de janeiro de 2015, com valor originário de R$ 23.441,44. Referente às notas fiscais eletrônicas 239, no valor de R$ 268.000, 37 no valor de R$ 10.000, 23 no valor de R$ 10.488,89 e a 135 no valor de R$ 30.236 no valor de R$ 68.000. Na informação complementar, a gente constatou que não houve recolhimento do ICMS diferencial de alíquota referente ao período de 2015, nos notas fiscais eletrônicas já citadas e no montante já citado. Com base nas informações acima, foi lavrado o auto de infração no valor de R$ 23.441,44 e uma multa no valor de R$ 11.720,22. Acorda como infringidos os artigos 7374 e artigo 589 a 593 do decreto 24.569/97, aplicando a penalidade, artigo 123 e D da Lei 12.607/96, alterado pela Lei 13.418 de 2003, e o artigo 878, inciso 1, a linha D do decreto 24.569/97. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentou a seguinte defesa: considerando que a recorrente trata-se de uma pessoa jurídica prestadora de serviço na área da construção civil, precisamente de serviço de acabamento, conforme observado no inquérito do contribuinte, na oportunidade, o contribuinte estava deslocando 2 de suas máquinas para atender ao pedido de um cliente no Piauí. E, ao passar pela fronteira, foi solicitada apenas a comprovação da aquisição das máquinas, as quais foram apresentadas todas as notas fiscais exigidas, as quais do mesmo fornecedor, aplicante pelo Simples Nacional. Considerando que a recorrente não é contribuinte do ICMS e que as máquinas adquiridas fazem parte do imobilizado da empresa e que a responsabilidade do tributo é da empresa fornecedora e que esta recolheu os tributos devidos na modalidade Simples Nacional. Aí ela requer, a recorrente requer que o auto seja julgado improcedente em razão dos tributos já terem sido pagos pelo vendedor na modalidade do regime simplificado de pagamento Simples Nacional, que a responsabilidade não seja solidária por estar na qualidade de consumidor final, considerando que não houve cobrança destes valores do dever originário, que não existe comprovação dos autos referente a estes valores, e pede que o auto seja procedente pela inexigibilidade dos créditos apontados
em razão de que o impugnante só teria parte legítima após a cobrança e se torna um devedor primário. Considerando os princípios da eventualidade, a alíquota cobrada não poderia ser de 17%. Considerando que existe a presunção que nas operações interestaduais há retenção da alíquota de 12% do imposto pago na origem da operação, a cobrança deverá ser apenas da diferença, ou seja, 5%. Pede que não sejam admitidas quaisquer das unidades acima, mas que seja julgado improcedente por não ter sido respeitado o benefício de ordem a que faz jus a impugnante. Que todas as publicações saiam em nome do advogado, representado da causa, o senhor Dr. Renan Moreira Tibó, para que seja intimado da data de julgamento a fim de realizar a assistência oral sobre pena de nulidade. Hoje ele não vai fazer assistência oral. O julgador monocrático fundamenta o seu julgamento. Estabelece o regulamento do ICMS, artigo 589, o diferencial de alíquota do ICMS, de FAO, é devido sobre operações de aquisição de bens do artigo permanente ou de consumo. Em operações interestadual, cujo imposto era calculado pela aplicação do diferencial entre as alíquotas internas e interestadual, artigo 21, inciso 11º, sobre o valor cobrado, base de cálculo, no estado de origem. Considerando a resolução GCSN, que é da Assembleia Nacional, 94/2011, parágrafo 2º do artigo 5º e o regulamento do ICMS, decreto 24.569, artigo 731C, parágrafo 2º, dispõe que a diferença entre as alíquotas internas e interestadual, de que trata o inciso 9 do caput deste artigo, será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis para operações internas ou interestaduais, conforme o caso, independente do regime de tributação do remetente ou destinatário. No caso em questão, por serem de contribuintes de unidades da Federação do Nordeste, aplica-se o percentual de 5%. Destaca que das 5 operações, 3 têm origem em contribuinte cujo regime de recolhimento é normal, sendo as operações tributadas a 12%. Considerando a análise do jogador monocrático, observou-se que a cobrança do DIFAL, em relação às notas fiscais 23, 135, 236 e 239, a alíquota efetiva diferencial foi de 13%, cujo resultado foi gerado por ter sido informado por ocasião dos registros do sistema Citran, que a origem dos itens era estrangeira, importação, cuja alíquota é de 4%. Em relação à operação representada pela nota fiscal 37, a alíquota foi de 5%, mas a base de valor sobre o qual foi calculado o DIFAL inclui o IPI. Valor este não inclui na base tributária na origem, pelo ICMS. Portanto, recalculando o diferencial de alíquota após a análise dos documentos fiscais, de números 23, 37, 135, 236 e 239, a soma, um montante de R$ 9.267, conforme tabela nas folhas 30. Alega o julgador singular que, quanto à circulação dos bens ativos e consumo a ser promovida por empresas de construção civil, com destino à canteira de obra e seu retorno, localizado em outra unidade da federação, inclusive os procedimentos estão disciplinados no regulamento do ICMS do Estado do Ceará, do artigo 728, caput 2º, 730 e 731, para a qual exigida a emissão de documentos fiscais a cada evento, fato que não se provou ocorrido conforme demonstra nos autos. Ou seja, não houve o retorno desses mercados, a efetiva nota fiscal do retorno desses marcas. Considerando o item 4 do artigo 2º do decreto 24.569/97, a impugnante na condição de contribuinte do ICMS deixou de recolher o imposto devido aos cofres do Estado no valor de R$ 9.267, recolher o diferencial de alíquota e a multa imputada no valor de R$ 4.633,50, ou seja, correspondente a 50% do valor do imposto. Já que as notas foram, elas encontram nas operações os impostos e regulamentos registrados no Citran. Decide o julgador monocrático pela parcial procedência, dado que o contribuinte deixou de recolher o diferencial de alíquota nos termos dos artigos 589 a 593, decreto 24.569/97, aplicando a penalidade da Lei 10.670/96, artigo 123 e D, intimando a recolher aos cofres públicos o valor de R$ 13.900,50, que é o valor do ICMS mais a multa. Intimada a decisão da primeira instância, o contribuinte não apresentou recurso ordinário. O processo é encaminhado à célula tributária, assessoria tributária, sendo emitido o parecer de número 8020,
opinando-se pelo conhecimento do reexame necessário, negando o provimento a fim de que seja confirmada a decisão proferida na instância tribunal que foi pela parcial procedência do lançamento do auto de infração, sob os seguintes fundamentos. Entende que a infração está devidamente caracterizada, entretanto, há de se retificar o valor do lançamento conforme a exposição a seguir. Considerando que, de acordo com o sistema CITRAN, as notas fiscais eletrônicas nas folhas 8, observa-se que a alíquota aplicada foi de 13% para as notas fiscais 239, 23, 135 e 236. A alíquota foi de 25%. Até a 239, 23 e 35 foi 13%, e a 236 foi de 5%. Considerando que houve um equívoco em razão das empresas emitentes terem informado no campo origem da mercadoria no sistema CITRAN os seguintes dados: estrangeira, importação direta, nas folhas 39 e 44, estrangeira adquirida no mercado interno, folhas 47 e 50, foi aplicada a alíquota de 13%, a qual deveria ter sido aplicada a alíquota de 4%, por se tratar de importações de mercadorias. Quanto à nota fiscal 37, que está nas folhas 40 e 41, a alíquota foi aplicada correta, 5%, porém o valor incidiu sobre o valor total de 10 mil, quando deveria ter sido sobre o valor de R$ 9.523,80. Conforme determina o regulamento do semestre do artigo 589. Considerando as informações acima citadas, a base de cálculo do lançamento é de R$ 185.339,95, e o ICMS diferencial de alíquotas devido ao valor de 9.267. Ela tem lá uma planilha, né, nas folhas, que ela apresenta as notas fiscais que estão informadas no sistema CITRAN. Quanto ao recorrente informar que estava deslocando 2 máquinas para o Piauí a fim de atender a um contrato obtido naquele estado e que, após terminar o serviço contratado dos equipamentos, retornaria para o estado do Ceará, não ficou comprovado nos autos, o que determina os artigos 728, parágrafo 2º, 730 e 631 do decreto 24.569/97, destacando o artigo 730. No retorno de mercadoria de canteiro de obra localizada em outra unidade federada, não será exigido o pagamento da diferencial de alíquotas. Pelo exposto, opina-se pelo conhecimento do recurso ordinário e do reexame necessário, negando o provimento, a fim de que seja confirmada a decisão proferida na instância singular de parcial procedência do lançamento, resultando do crédito tributário a seguir, no valor total de R$ 13.900,50. A concessão da douta Procuradoria e, por seus fundamentos fáticos e legais, adota o parecer da consultoria tributária que repousa as folhas 52 e 54 dos autos. Este é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Jusileide. Concluído o relato, passo a palavra para o doutor Rafael, procurador do Estado. Presidente, secretária, outro conselheiro, meus cumprimentos a todos, uma satisfação estar aqui hoje representando a Procuradoria nesta Câmara, notadamente considerando a envergadura do nosso presidente, um amigo de longa data. Presidente, conselheiros, o caso do vaso trata da ausência de recolhimento do diferencial de alíquota, né? De fato, como foi feito um relato bastante substancioso, o contribuinte não evidencia nos autos qualquer prova das suas alegações, como o retorno dessas máquinas, a natureza da operação. Então, conselheiros, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus de cumprir com as obrigações acessórias que são pertinentes a esse tipo de operação, a Procuradoria, considerando também a prova dos autos, vai opinar no sentido de que o reexame necessário seja conhecido, porque atendidos os requisitos objetivos, subjetivos, e no mérito que seja negado o provimento ao reexame necessário. Nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael, por sua manifestação. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Quem desejar falar, sinalize, levante o braço, ou use o chat, qualquer meio aqui. Doutora Jusileide. Senhores conselheiros, senhor procurador, conselheiras, senhor presidente, eu acredito que foi bem claro
esse cálculo foi realizado pela assessoria tributária, onde ela relata que, de fato, não houve o retorno das obrigações, né, nos autos, foi comprovado que não houve essa comprovação, e que esse valor ele está bem representado nos seus cálculos, onde ele retrata a questão das alíquotas que foram atribuídas a maior, e eles reformularam esses cálculos, colocando o valor realmente devido. Então, para mim está bem claro esse auto, ele não tem muito que a gente discutir, porque ele foi feito com muita precisão a questão dos cálculos, né, a reformulação desses cálculos. Não há nenhum preliminar, não, né, doutora Jusileide? Não. Só mérito mesmo, né? É só mérito. Só mérito, não tem preliminar, não. Doutor, o processo está em discussão. Sem discussão? Então, vou colocar em votação. Como vota a doutora Jusileide, relatora do processo? Eu opino pelo reexame necessário, negando o provimento, a fim de que seja profinada a decisão proferida na instância singular, pela parcial procedência, né, do lançamento do auto de infração. Doutor Henrique Gereissati? Presidente, eu acompanho o voto da relatora. Doutora Elineide? Com a relatora. Doutora Eliane responde? Com a relatora, senhor presidente. Sim, a nos lembrar aqui também que hoje, em substituição do doutor Leils, que tinha um compromisso, a doutora Eliane responde está aqui substituindo, é uma honra tê-la conosco também. Doutor Alexandre Goiana? Senhor presidente, tendo em vista a ausência de prova do retorno desses equipamentos, eu também voto com a consideração relatora. Doutora Neline? Com a relatora, presidente. Assim, a segunda Câmara, por votação unânime, confirma a decisão parcial pela instância nos termos do voto da relatora e parecer da consultoria tributária adotado pelo representador da PGE. Esta é a decisão para este primeiro processo. Dando seguimento ao processo seguinte, processo de recurso 1875/2019, AI 2018-2016. Recorrente, Roberta Cristina Barreto de HME, recorrido, sendo julgamento por instância. Relatora, doutora Elineide Silva. Maria Elineide Silva e Souza. Com quem está a palavra? Bom dia a todos. Dou as boas-vindas aqui ao doutor Rafael, que hoje está representando a Procuradoria, muito bom. E a doutora Eliane Resplante, que está substituindo o doutor Leilson. Esse processo, ele trata da falta de aposição do selo fiscal de trânsito em notas fiscais interestaduais nos exercícios de 2016 e 2017. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco afirma que a autuada está cadastrada no regime normal de recolhimento e enquadrada no CNAE 47.12.100, comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, minimercados, mercearias e armazéns, sujeita ao regime de substituição tributária por carga líquida, prevista no Decreto 29.560/2008. A ciência da ação fiscal ocorreu por AR, pois a representante legal não se encontrava no estabelecimento quando de diligência para a ciência do termo de início. A ciência ocorreu no dia 7/11/2018, por meio do seu procurador, o senhor Silvio Aguiar Ruda. A autuada foi intimada, termo de intimação 2018-11926, a manifestar-se acerca da existência de notas fiscais interestaduais não registradas no CITRAN, no valor de R$ 13.193.256,94, referente ao exercício de 2016, e R$ 14.474.377,83,
relativas ao exercício de 2017, que essa intimação foi acompanhada de um CD onde consta a relação das notas fiscais. O contribuinte afirma que fez o registro de queixa na Delegacia de Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária, boletim de ocorrência número 2682/2016, no dia 27/9/2016, no qual consta uma denúncia contra contribuintes de outras unidades da federação emitiram notas fiscais eletrônicas de mercadoria que foram recebidas indevidamente por terceiro em seu nome e que nunca adquiriu ou autorizou terceiros a adquirir mercadorias em seu nome. Ressalta ainda que a queixa formalizada pelo contribuinte é referente às operações de compra de mercadorias feitas por terceiro em seu nome a partir do dia 18 de julho de 2016. Esse boletim é referente às notas fiscais consubstanciada pela fiscalização e cobrada no presente auto de infração. Afirma ainda que a representante da empresa, a senhora Roberta Cristina, manifestou-se alegando que não adquire mercadorias em outras unidades da federação e que só realiza compras no mercado interno. Entretanto, o agente do fisco, analisando a FD do contribuinte, verificou no registro C100 da escrita fiscal digital a existência de compras interestaduais, que o contribuinte retificou a FD no dia 30/11/2018. No entanto, não foi utilizada essa retificação nos termos do artigo 276-K do decreto 24569/97, que as notas fiscais objeto da autuação encontram-se discriminadas no arquivo digital. Nota fiscal destinada versus Citran não. E as mercadorias relativas às notas fiscais são itens para revenda, com ICMS devidamente cobrado em auto de infração. Outro auto de infração referente a essa mesma ação fiscal, em conformidade com cada item descrito nas notas fiscais. Aponta, por fim, infringência ao artigo 157 do decreto 24569/97 e que aplicou a penalidade prevista no artigo 123, 3M da Lei 2.670/96, com alterações da 16258. O contribuinte vem aos autos e apresenta defesa tempestiva, folhas 22 a 28 dos autos, arguindo os seguintes fatos. O contribuinte tem como atividade exclusiva o comércio de bebidas, conforme registro arquivado na Junta Comercial do Ceará, JUSEC, que o valor da autuação jamais sua pequena firma teria suporte para adquirir mercadorias no valor total de 27 milhões, que todas as suas compras são feitas no estado do Ceará, que contribuintes de outros estados vêm emitindo notas fiscais para terceiros, utilizando o nome e a inscrição da autuada de forma fraudulenta, que já formalizou um boletim de ocorrência, número 2682 de 2016, o mesmo informado pelo agente do fisco, tendo como finalidade que a Cefaz investigasse os delitos cometidos nos processos, e aí enuncia os processos de número 77, 56, 150, 2016, 61, 27, 283, 2017, 73, 39, 667, 2017, 25, 55, 011, 2018, e ofício da Secretaria ECE, 386, 2016.
numa atitude de boa-fé, autorizou a Secretaria da Fazenda a tomar as providências necessárias no que concerne às aquisições relacionadas nos DANFs e anexa à declaração. Alega o princípio da estrita legalidade, que não sendo possível punir um contribuinte por um fato caracterizado por infração que não esteja devidamente comprovado, nos termos do artigo 33.12 do decreto 25.468/97, e finaliza requerendo a nulidade, porque não há meios para conseguir fotocópia ou qualquer via das notas fiscais emitidas. Não existe prova nos autos e as notas fiscais não foram anexadas, somente uma planilha. O julgador monocrático decide pela procedência da acusação. O julgamento encontra-se às folhas 73, 77 dos autos, com os fundamentos de existência de provas suficiente, pois consta nos autos um CD, folhas 14, em que as notas fiscais objeto da autuação encontram-se discriminadas no arquivo nota fiscal destinada versus Citranão, demonstrando a infringência ao disposto nos artigos 157 e 158 do regulamento, e confirma a penalidade apontada na peça inicial. O contribuinte apresenta recurso ordinário, folhas 83 e 88 dos autos, com os seguintes argumentos. Inicialmente, requer que a autuante seja intimada a devolver alguns livros e documentos que não foram entregues no momento do encerramento da ação fiscal e entrega do AI, ferindo o direito de defesa e viciando a peça de acusação. Afirma que não foram prestadas nem juntadas aos autos as notas fiscais objeto da autuação, que o sistema corporativo da Cefaz não tem força probante, que a contabilidade é que deveria constituir no elemento de prova, nos termos do artigo 10 do Código Comercial, que a empresa jamais deixaria de registrar notas fiscais de entrada e que somente comercializa bebidas cujo ICMS é retido na fonte. O lançamento foi fruto de um procedimento arbitrário e o agente do fisco não anexou qualquer elemento de contabilidade que fizesse prova. A peça acusatória carece de descrição precisa dos fatos que motivaram as supostas infrações e que a indicação dos dispositivos infringidos não corresponde à infração indicada pelo fisco. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite parecer, folha 6093 dos autos, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória proferida em primeira instância. O assessor processual tributário afirma a constatação do ilícito ocorre pelo cruzamento das informações contidas na nota fiscal, na escrita fiscal digital, portal da nota fiscal eletrônica e sistemas corporativos da Cefaz. Não se exige a juntada de documentos, pois se trata de operações virtuais, cujo registro fica gravado nos diversos sistemas, fazendo-se necessário somente a indicação dos mesmos em planilha. Afasta o argumento da não entrega dos documentos fiscais, pois consta na informação fiscal que todos os documentos foram entregues, não havendo, portanto, preterição dos direitos de defesa da recorrente. Um fato que merece destaque é que a empresa afirma não ter adquirido mercadorias interestaduais, mas existe registro de boa parte dos documentos em seu livro registro de entrada, nos meses em que ocorreu o registro. Entretanto, a autuada retificou o SPED, excluindo os lançamentos, nos meses em que ocorreram esses registros dessas notas. O agente do fisco ignorou as informações alteradas em obediência à legislação. É este o relato, de forma sucinta, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Rafael.
Obrigado, doutora Neide, pelo seu relato. Passa a palavra ao doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovando os cumprimentos a todos, a acusação é falta de aposição de selo fiscal de trânsito nos exercícios 2016 e 2017. A primeira preliminar que foi trazida pela empresa, uma preliminar de nulidade, eu consultando aqui o suporte probatório da acusação, identifico, presidente, que as planilhas que foram trazidas pela fiscalização, todas contêm as chaves de acesso das notas, né? Todas as notas foram listadas, as notas objeto dessa acusação. Então, eu não enxergo a nulidade por cerceamento do direito de defesa que foi trazido pelo contribuinte, ora recorrente, até porque são notas fiscais eletrônicas cujo chaveamento já é possível viabilizar o pleno exercício do direito de defesa e o contraditório. Então, presidente, considerando esses aspectos, considerando as provas dos autos, a forma como as planilhas foram montadas, eu vou opinar no sentido de que a nulidade seja afastada. No mérito, presidente, já pelas provas, pelas planilhas que foram trazidas, de fato a empresa ela não demonstra as suas alegações. Veja bem, tem uma planilha nos autos, isso foi destacado tanto no relato pelo julgador de primeira instância e também no parecer, há uma planilha expressa no sentido de que de notas fiscais não seladas e notas, não obstante não seladas, foram escrituradas. Então, fica muito frágil, se mostra muito frágil o argumento da empresa, sem qualquer outro elemento, no sentido de que ela desconhecia ou de que ela simplesmente não fazia qualquer tipo de operação interestadual, porque esse é o argumento base da empresa, né? O argumento base é no sentido, olha, eu não realizo operações interestaduais, mas em consulta aos assentamentos, seus assentamentos fiscais, isso se mostra totalmente contrário ao que ela alega. Então, considerando esses aspectos, presidente, eu vou opinar no sentido de que, no mérito, a acusação seja mantida. Nesses termos, então, de arremate, é conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, afastando a nulidade apontada na preliminar. Obrigado, doutor Rafael. Pode muito doutor PG, o processo está em discussão, senhores conselheiros. Doutora Neide, com a palavra. Eu concordo plenamente com o que o doutor Rafael falou com relação à questão das preliminares. Realmente, como se trata de nota fiscal eletrônica, a indicação da chave já é o próprio elemento probatório, né? Então, não tem por que se falar em cerceamento de direito de defesa por ausência das notas fiscais. Com relação à entrega, também consta na informação complementar que foi assinada pelo próprio contribuinte, a entrega dos documentos que embasaram tanto a ação fiscal como que o fiscal recebeu para fazer a ação fiscal. Agora, a questão dos BOs não interfere porque foi posterior bem ao fato e veio esse ofício C, um ofício da Receita Federal, parece. Agora, eu queria chamar a atenção uma coisa, e aí eu peço até o doutor Rafael e os demais conselheiros, só com relação à infração aplicada, foi a 123 3M, com a alteração da 16258, né? Eu acho que a penalidade por falta de selo era uma vez o valor do imposto. Eu estava só verificando isso em 2016 e até junho de 2017, que aí, no caso, a gente, se aplicar uma vez o valor do imposto, pegar aqui a penalidade da falta de selo, 123, 3M. Se é isso mesmo, 123, 3M, ou não houve 3... Alguém me ajuda aí a encontrar? Estava com ela assim. Porque se for
a penalidade, aí haveria uma pequena redução na redação originária, à época dos fatos. 3M, pronto, está aqui. Ela passou para ser 20% do valor do imposto. Entregar, transportar, receber, estocar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem selo de trânsito ou virtual, registro equivalente ou registro equivalente, quando é oriunda do Estado, não se aplicando às operações de saída interestadual. Multa de 20%, essa multa já era na redação originária, doutor Henrique? Podia olhar aí para mim, por favor? Porque uma vez o valor do imposto era a falta de escrituração, não é isso? Eu acho que a linha M aqui, do 123. Na redação, antes da lei. Originária de 2003, ela era 20%. Multa equivalente. Já era, então não interfere, pronto. Então era só isso mesmo que eu queria verificar. Pronto, então é no sentido também de manter a procedência da autuação, doutor. Pronto. Obrigado, doutora Neide. Processo da discussão, senhores conselheiros. A doutora Neline parece que tem uma dúvida, é isso, doutora Neline? A senhora colocou no chat. Isso. Na verdade, presidente, assim, a minha dúvida, e eu vou fazer só um breve resumo aqui do relato para ver se eu entendi corretamente, porque causa muita estranheza esse valor de movimentação, esse valor de alto numa empresa varejista, vamos dizer assim, até pela localização e tudo. E com relação a esse fato de emissão de notas fiscais por terceiros, a questão do desconhecimento do comércio, isso é muito comum. Inclusive, a gente viu isso várias vezes no contencioso, e eu presenciei isso várias vezes com conhecidos mesmo, com empresas, com familiares que tiveram que fazer boletim de ocorrência, profissionais que foram, inclusive, presos porque vendiam, né, sem a autorização das empresas, em determinada rota, nota fiscais. Então, é uma prática comum no mercado. E aí, deixa eu fazer só um breve, assim, cotejo dos fatos para ver se eu entendi direito. A empresa fez um BO em 2016, então antes do termo de início. Mas o autuante informa que algumas dessas notas, eu não localizei o BO, então não sei se foi genérico, assim, ou se há algum cotejo entre o que o autuante diz que foram notas escrituradas na FD e o que seria objeto do BO. Né? Não há esse cotejo, porque já vou retirando, porque no BO ele é genérico. Tá, ela só diz que nunca comprou interestadual, né? Isso. Certo. Aí o autuante diz, outra contraprova do autuante é dizer, olha, fora isso, no final, lá em novembro de 2018, a empresa ainda retificou a FD, excluindo essas notas que tinham sido escrituradas. Uma parte delas. Como se fosse assim, para comprovar de que realmente não realizava essas operações interestaduais. É isso mesmo, doutora Neline. Ele retificou em 2018, retirando parte dessas notas que teriam sido escrituradas antes da autuação, certo? Ele escriturou parte dessas notas, aí para confirmar, subtense, né, que para confirmar o que ele afirmava, de que nunca tinha adquirido mercadoria interestadual, ele vai lá e retifica e exclui essas notas, certo? Essas notas são objeto de outra autuação, por falta de recolhimento do imposto na entrada, porque era ST Bebidas. Tá. Não é isso, presidente, é porque realmente causa estranheza, né, mas volume, o fato... Né? Para mim, eu também senti, mas assim, o fato dele ter retificado a FD, excluir notas que ele próprio tinha incluído, aí isso foi uma prova muito, muito contundente das operações, que tanto que o doutor Sidney, ele ressalta bem isso no parecer dele, né, que é uma prova de que realmente adquiria as mercadorias. E o autuante afirma na informação complementar que, embora ele diga que o KNAI dele
é genérico, é só de bebidas, não, o KNAI dele é também de comercialização de produtos alimentícios. E as notas são de produtos alimentícios, retificando, não de bebida, de produtos alimentícios, que estão sujeitas à cobrança da carga líquida na entrada. Quando a gente vai olhar o arquivo 170 da nota, que tem os itens, a gente vê bem que são produtos que estão incluídos no decreto da carga líquida. É isso, senhora. Ok, obrigado, doutora. Obrigada, presidente. Processo de discussão, senhor conselheiro. Doutora Lucileide. Retomando aqui o meu bom dia a todos e a todas. Doutora Lineide, eu aqui, pensando com a doutora Melim, quando ele escriturou essas notas, e em seguida ele primeiro escriturou e depois em seguida ele fez a denúncia, dizendo que havia sido fraude essas notas, que não pertencia a ele, ou seja, de outras pessoas, de terceiros, fazendo as compras no seu estadual, no seu CGF. Esse BO, ele deveria ser considerado, porque ele escriturou porque as notas estavam lá. De fato, tinha a chave, tinha tudo, ele foi e escriturou. Mas depois ele percebeu que aquelas notas não pertenciam a ele. Aí, em seguida, fez o BO, foi isso? Doutora, eu não tenho elementos para lhe afirmar que foi na forma que a senhora está assim, afirmando assim, mas ele registrou as notas na FD dele, depois ele fez o BO e depois ele fez a retificação. Para mim, o fato dele fazer o BO e depois fazer a retificação confirma que as notas eram destinadas a ele. Ela teria deixado, no caso, ele teria que ter deixado essas notas lá, escrituradas com o BO, para poder confirmar de que, de fato, a operação não era dele, para concretizar o fato. É isso? Seria o mais contundente, né? Era. A prova. Porque aí ele retifica e tira uma coisa que ele havia escriturado. As notas estavam escrituradas na FD dele. A FD, embora a nota ela seja eletrônica, na hora de escriturar, ele mesmo quem efetua. Tanto é que o fato dele não incluir essa nota na FD, às vezes dá omissão de registro de entrada. Então, não é automático, está a nota eletrônica e está na FD dele. É um ato dele de reconhecer aquela operação e incluí-la. E outro fato é com relação à aplicabilidade da multa, que eu queria também ressaltar, e comunico com a senhora, ela deveria ser a 23M, 2533M, pelo fato de não escrituração do selo fiscal, não é isso? Falta de aposição do selo fiscal. Citran. A penalidade apontada está correta. É isso que eu queria ressaltar também. Só uma observação. Só de esclarecimento, doutora, só um instante. É que um BO, um boletim de ocorrência, é só a notícia que o contribuinte ou qualquer pessoa faz a uma delegacia de polícia para apurar um determinado fato que pode ser delito ou não. Eu creio que que pode ser materializado através de uma ação penal competente promovida pela parte. Isso só poderia ter efeito depois de uma sentença reconhecendo que realmente houve fraude ou uso indevido da inscrição contribuinte. Que o BO por si só é só a notícia. Pode ser até indício de alguma coisa, mas ele não nos vincula. É só sorte de informação. E esse tem feito isso, sempre julga assim, né, quando tem alguma matéria dessa natureza. Só mesmo para esclarecimento dos senhores. Não, é isso, presidente. Eu até vou fazer essa ressalva, aproveitar que está gravando e que aqui daqui a pouco vão nos assistir, que o boletim de ocorrência é uma declaração unilateral, né? Como a gente fala juridicamente. Mas é importante esse registro porque, assim, muitas vezes o contribuinte não tem esse acompanhamento. Realmente ocorre a fraude, as notas fiscais são são emitidas e a contabilidade registra, e o contribuinte só vai tomar conhecimento quando, por exemplo, é cobrado
pelo atacadista que não pagou determinada nota, e aí desenrola tudo isso. Mas isso daí é uma observação que ele tem que estar atento, né? Realmente a gente não tem como averiguar isso dentro de um processo administrativo, a gente não tem como fazer essas conjecturas dentro do lançamento, né? Então, entendo essa colocação da conselheira Jusileide e só para fazer essa pontuação. Obrigado, doutora Neline. Doutor Rafael, quer manifestar sobre essa questão? Presidente, de fato, obrigado pela palavra. De fato, somente boletins de ocorrência anunciando o crime, ainda mais a forma como foi realizada o boletim, né? São uma notícia crime bastante, assim, genérica, né? E que, ao meu sentir, não tem um condão nem de vincular a fazenda e nem de eximir o contribuinte, pelo menos por hora, das suas responsabilidades, das suas obrigações acessórias, né, do dever de escriturar corretamente as suas operações. Então, o que dá conta os autos, né, não obstante esses boletins de ocorrência, é que o contribuinte simplesmente deu as costas para a correta escrituração, a correta veracidade de suas operações, né? A partir do momento que ele anuncia uma linha de defesa, né, que não realiza qualquer tipo de operação interestadual, e quando você dá conta na sua escrituração que ele, de fato, realiza algumas operações, e mesmo quando ele não exclui todas, então, assim, já fica bastante fragilizada a tese, né, de defesa trazida pelo contribuinte, porque uma coisa é você dizer, olha, não realiza operação interestadual de modo algum, mas isso não se configurou nesses casos, né, para a gente ainda tentar, assim, uma dúvida, ou investigar melhor esse caso. Então, acredito que quem deveria ter trazido isso seria o contribuinte, né, como se trata de um valor gigantesco, aí realmente chama a espécie, eu acredito que seja isso que esteja trazendo esse debate, que realmente é um valor expressivo, né, mas que exigiria que, por parte do contribuinte também, seria uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, né, apontando quem seriam esses fornecedores que estão usando o seu nome, né, emitindo notas, tendo ele como destinatário de modo indevido, uma ação ordinária, ajuizada, né, uma coisa bastante sólida, séria, e isso não se configurou nesses autos, presidente. Então, é por isso que eu vou manter o meu entendimento. Obrigado, doutor Rafael, por suas observações muito pertinentes ao caso. O processo está em debate. Doutora Neide, quer falar? Não, só assim esclarecer que até o imposto de ST, né, carga líquida dessas notas está sendo cobrado em outros autos de infração, né, da mesma ação fiscal. Então, assim, para reforçar o trabalho realizado pelo agente do fisco, que foi assim um trabalho bem minucioso, não é só esse auto, porque às vezes assim, é só falta de registro no CITRAN, não, essa falta de registro no CITRAN implicou em não pagamento de imposto, e aí foi cobrado tem outros autos na ação fiscal, certo? Só para ressaltar isso, que enfatiza mais ainda a questão que às vezes também se utiliza a não selagem para também não pagar impostos que são relativos à entrada da mercadoria. Processo da discussão, ou os senhores já se sentem aptos a votar no presente processo? Apta. Então vamos começar a votação. Tem uma questão preliminar, né, doutora Neide, com essa preliminar nulidade. No recurso, ele fala praticamente em duas preliminar, falta de prova, né? Isso. E a não entrega, tudo é cesseamento, é uma preliminação, Certo? Então, como o doutor Rafael falou, né, e
consta no parecer, eu afasto a preliminar de cesseamento ao direito de defesa por falta de prova e pela não entrega da documentação. Doutora Eliane? Com a relatora. Doutor Alexandre? Com a relatora, senhor presidente. Doutora Meline? Presidente. Doutora Jusileide? Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Então, afastada a preliminariedade suscitada pela parte, passamos ao mérito. No mérito, como vota a conselheira relatora? Conheço do recurso ordinário, nego-lhe provimento e confirmo a decisão condenatória proferida em primeira instância, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e da manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Doutora Eliane responde. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Alexandre Goiana. Senhor presidente, volto com a relatora também. Doutora Neline. Com a relatora, presidente. Doutora Jusileide. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Henrique. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Então, no mérito, por votação unânime, a segunda Câmara resolve confirmar a decisão condenatória exarada no presente processo. Esta é a decisão. Passamos para agora o processo seguinte, é o processo de recurso 1.880/2019, aí 2018-20-173. Recorrente, Roberta Cristina Barreto de Aguiar ME, e recorrido, seu julgamento por instância. Relatora, doutora Eliane Viana Resplante. Bom dia a todos, renovando os meus votos de estima, é um prazer estar aqui, doutor Rafael Barbosa, né? Então, o presente processo tem o seguinte relato. Omissão de receitas identificada por meio de levantamento financeiro fiscal contábil em operação prestação tributária ou substituição tributária. Realizamos o levantamento por meio de planilha financeira e constatamos a diferença negativa relativa às entradas e saídas de caixa, DESC, que é o levantamento através de DESC, no valor de R$ 101.853.349,44. Essas mercadorias, elas também são sujeitas à substituição tributária. Períodos da infração foi 1 de 2014 a 12 de 2014, e a multa no importe de R$ 183.334,94, penalidade incerta no artigo 123, 3b, item 2 da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 16.258/2017. Nas informações complementares, senhor presidente, foi tudo baseado, a agente autuante, ela diz que baseou o levantamento foi realizado através de informações prestadas pelo contribuinte por meio da ADIEF, que realizou o preenchimento da planilha financeira, CEFISC, e com base no levantamento efetuado por meio da referida planilha, verificou uma diferença negativa na DESC de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, o que caracterizou a omissão de receitas. A impugnação, devidamente formalizado, já analisado todo o processo, toda a parte formal, o contribuinte devidamente intimado. Todas essas análises foram feitas. Então, a empresa vem com instrumento impugnatório aduzindo o seguinte, que foram emitidos documentos fiscais para outros contribuintes, utilizando sua inscrição estadual e que não realizou as operações indicadas nas notas fiscais relacionadas pelo autuante, que já foram formalizadas diversas denúncias. Esse processo também guarda uma certa similaridade com o processo anterior, mas aqui ele traz boletim de ocorrências e repete toda a impugnação, parte da impugnação que ele fez no processo anterior. Mas são coisas distintas, são ações fiscais distintas. Então, ele argumenta que é incabível que o ato de infração decorrente de notas fiscais não registradas, sem que para isso tenha realizado compras de mercadoria. E que ele afirma que a fiscalização nada comprovou, que o levantamento da conta financeira, que é esse levantamento que a gente vai depois falar, que é a DESC, não foi realizada de forma correta, que deixou dúvidas sobre a ocorrência da infração, que a acusação fiscal está imprecisa, tendo o agente fiscal elaborado a conta financeira apenas com os dados de vendas e compras,
quando deveria ter considerado bancos e aplicações financeiras, e que a acusação fiscal não deve prosperar ante a ausência de elementos consistentes para caracterizar a infração, que o agente do fisco não se utilizou dos métodos possíveis para detectar a infração, e que também não juntou as notas fiscais de saída. E no primeiro momento, no instrumento impugnatório, ele requer a nulidade. E temos, então, o julgamento monocrático, que a julgadora monocrática também afasta essa questão do boletim de ocorrência, entende também pela procedência, ela diz que esse boletim não é uma prova caracterizadora, essencial, suficiente para que seja acolhida. Que no caso, ela esclarece até, né, que é necessário esclarecer que não existe nos autos prova suficiente para que seja acolhida essa justificativa, a existência de um boletim de ocorrência. Aquilo tudo que já foi falado no processo anterior. E assim ela entende pela procedência do lançamento tributário. A empresa, então, inconformada com o julgamento monocrático, vem e ingressa com o recurso ordinário. No recurso ordinário, ela renova alguns pontos do instrumento impugnatório, mas ela ainda vem contestando continua contestando que o auto de infração e agora também o julgamento de primeira instância, eles estão viciados de nulidade absoluta, que afirma que ocorreu omissão de saídas baseada em conta financeira, desprezando a contabilidade e desejando comprovar essa diferença encontrada. Aí afirma novamente que foi desprezada as contas de saldo em caixa, capital inicial, aumento de capital, saldo de contas bancárias, empréstimos e etc. Né? E que o tributo, no caso aqui, trata-se também de substituição tributária, ele já foi devidamente liquidado, que não pode o fisco prescindir dos elementos da escrituração contábil, que não deve prosperar a ação fiscal com base em conclusões subjetivas, e assim, todos esses argumentos dela, que os dados do AI foram imaginários, e aqui nesse segundo momento ela requer pela improcedência. Temos então o parecer tributário, que eu peço permissão para ler, parte porque ele em si só já é bastante esclarecedor, dadas a análise que o consultor tributário fez, por entender bastante de contabilidade, fez nesse processo. Então, ele diz o seguinte, da fundamentação: conforme se verifica nos autos, o agente fiscal usou planilha de fiscalização do CEFISC, referente ao fluxo financeiro da empresa, utilizando apenas os valores de compras e de vendas, embora a planilha de fiscalização contemple outras contas, componentes do levantamento financeiro, mas com saldo zero. Ao final de cada mês, a diferença maior das compras em relação às vendas foi considerada omissão de receitas, com base na presunção relativa no artigo 92, parágrafo 8º da Lei 12.670/96. E aqui vem o discorrer. Considerando que a empresa autuada declarou receita de venda somente no mês de novembro de 2014, no valor de R$5.000, a omissão de receitas no exercício fiscalizado se resumiu praticamente ao valor das aquisições registradas nos livros fiscais e aqueles detectados por meio do sistema de controle da Cefaz, mas que não foram escriturados. O demonstrativo de entradas e saídas de caixa, a conhecida DESC, como o próprio nome já diz, retrata o fluxo de entrada e saída de numerários em determinado período de tempo, considerando o saldo inicial, final, as contas caixas, os bancos, os fornecedores e a conta clientes. Trata-se de uma ferramenta contábil utilizada pelo fisco estadual para verificar a compatibilidade entre a origem e a aplicação dos recursos financeiros gerados na atividade operacional e não operacional da empresa, durante determinado período de tempo. Continua o consultor tributário. Sendo constatada a existência de déficit financeiro no fluxo de caixa, isso significará que a empresa efetuou pagamento sem respaldo financeiro em sua contabilidade, isto é, desembolsou numerário em valor superior às disponibilidades registradas, o que faz de presumir de imediato que a diferença maior entre os recursos aplicados e suas respectivas origens foi financiada por receitas marginais. Né?
Como se sabe, a DESC deve levar em consideração toda e qualquer entrada e saída de numerário no período fiscalizado, seja proveniente da atividade operacional da empresa ou não. No presente caso, despesas inerentes a qualquer ramo de negócios, como salários, encargos sociais, prolabore, energia elétrica e comunicação, por exemplo, não foram considerados pela fiscalização. Segundo consta nas informações complementares à auto-infração, a DESC foi elaborada somente com base nas informações constantes da DIEF, enviada pela autuada, que, dada as suas limitações estas da DIEF, não permite averiguar, entre outras coisas, se as compras e as vendas efetuadas no período foram realizadas à vista ou a prazo, se existia saldo inicial e final de caixas e bancos, se houve outra fonte de entradas numerárias na empresa, que não de vendas de mercadorias, entre outras informações que somente a contabilidade da empresa forneceria elementos capazes de dirimir tais dúvidas. Então, o entendimento do consultor, que ele entende ser temerário, aceitar como válida uma DESC, elaborada com base em apenas duas informações, quais sejam a de entrada e saída, né? Dentre todas as várias operações que a empresa autuada certamente praticou no período fiscalizado, conforme já explanado. Mesmo que não houvesse nenhuma outra espécie de ingresso, desembolso no período fiscalizado, além do que foi considerado pelo agente autuante, o que é praticamente impossível para uma empresa em plena atividade, ainda assim seria necessário saber se as compras e as vendas consideradas no levantamento fiscal foram realizadas à vista ou a prazo, se a empresa possuía saldo inicial e final de disponibilidade, providência não adotada pelo agente fiscal no presente caso, no presente processo. De acordo com as informações constantes no termo de início, o livro caixa da empresa autuada não foi solicitado pelo agente fiscal, assim como os outros elementos necessários ao levantamento do fluxo de caixa da empresa. Verifica-se, portanto, que o agente fiscal trabalhou apenas com as informações de compras e vendas na elaboração das DESC, chegando ao resultado que não corresponde à realidade. A simples diferença, a maior das compras em relação às vendas, não pode ser considerada como omissão de receita, tendo como fundamento a existência de déficit financeiro. Se não havia saldo em nenhuma das contas que compôs a DESC, esta circunstância teria obrigatoriamente que ser informada. Então, pelo elemento de provas juntadas ao processo, tudo a leva a crer que tais contas sequer foram analisadas pelo agente fiscal, já que o levantamento fiscal foi produzido exclusivamente com os dados na DIEF. Então, ele argumenta que pode-se afirmar que não existe no processo elemento de prova que assegura a exatidão do real, do exato resultado presente na DESC, e que reafirma que essa DESC foi composta somente dos valores de compras e de mercadorias, né? E então, ao final, ele entende que deva ser reformada a decisão de primeira instância, decidindo-se pela anulidade absoluta do auto de infração. Eis o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Eliane Resplante. Com a palavra, doutor Rafael, procurador do Estado. Presidente, renovando os cumprimentos a todos. Presidente, que devemos nos ater é justamente a metodologia que foi adotada nessa fiscalização. A empresa ela não pode ser punida por outros autos de infração que eventualmente estejam em curso, né? Isso não é suficiente para penalizar a empresa e isso também não subtrai da empresa o devido processo legal a que todos todos fazem jus. No caso dos autos, de fato, eu observo que houve um vício de metodologia, como foi muito bem já anunciado no relato, pela leitura do parecer, que foi muito preciso, né? O que eu quero só destacar é que os elementos que foram dados falta no parecer, e realmente não estão, eu ainda acrescento que o contribuinte sequer foi notificado para apresentar as declarações dele, outros elementos, né, que iriam colaborar na elaboração desse fluxo financeiro. Que, não obstante o fluxo financeiro, a metodologia que foi anunciada e estampada na auto-infração, ela, de fato, não foi observada, né? E como muito bem disse o parecerista, de fato,
o que deveria ter sido adotado nesse procedimento seria a metodologia da demonstração por resultado por mercadoria, já que o contribuinte já que a fiscalização do seu levantamento adotou somente os dados da DIEF. Então, partindo dessa premissa, a metodologia adequada seria a DRM, e não a do fluxo financeiro de caixa, em que ele não observou, de fato, os elementos que permitiriam a elaboração desse fluxo financeiro, né? E realçando o fato de que sequer o contribuinte foi notificado para apresentar esses elementos, apresentar extratos, né? Você nota aqui dos termos complementares e você não identifica notificação expressa nesse sentido. Então, presidente, considerando esses aspectos, eu vou, em consonância com o parecer, opinar para que seja declarada a nulidade do auto de infração. Obrigado, doutor Rafael. Seus conselheiros, o processo está em discussão. Doutora, responde? Só fazendo esclarecimentos. Em análise ao processo, de fato, a gente constata que na BESC totalmente, todos os outros itens, eles estão em brancos. Que realmente ela só tomou por base as compras e as saídas. Todos os demais elementos que poderiam ter como não foram considerados, né, tais como clientes, despesas, né, as despesas, fornecedores, os bancos, o Prolabore, então uma série de elementos não foi considerado. E contrários censos, que no caso, como o próprio parecerista ele diz, que há um indício forte. E se esse indício forte, no caso da ocorrência desse indício forte, caberia a agente autuante ter efetuada a DRM, que seria a demonstração do resultado com mercadorias. Aí sim, esse levantamento poderia, de alguma forma, se sustentar. Mas da forma como está aqui, é praticamente inviável. Nós não temos elementos para dizer que essa DESC está correta. Realmente é muito temerário. Então, só a partir desses dois dados, se confirmar que houve essa omissão. É isso, senhor presidente. Obrigado pela resposta. Está em discussão? Sem discussão? Doutora Elineide? Aqui é mais uma indagação para os demais conselheiros. A gente vem decidindo, e eu não sei se seria esse o caso, de que em ausência de prova seria improcedência, né? Uma nulidade não absoluta, mas material. Senhores? Doutora, neste caso aqui, porque a própria DESC foi os elementos que não foram lançados, não lançou entrada, a conta financeira, os elementos financeiros. Se tinha conta seguinte, no caso, a metodologia está correta. Ele que preencheu o formulário da DESC de forma incompleta, só com base na DIEF. Eu creio que, assim, particularmente, nulidade, não é a questão que não tem nenhuma prova. O negócio é que, se ele tivesse colocado os dados da DESC e não tivesse anexado as provas, aí sim, mas neste caso não, sequer ele colocou esses elementos mínimos na DESC. Eu estava revisitando aqui, só confirmando com o senhor presidente, estava revisitando aqui a jurisprudência da Câmara, e a gente vai exatamente por essa linha da nulidade, que também tive essa dúvida. Eu estou aqui com resoluções que são realmente na linha da nulidade. Ficou esclarecido, doutora Elineide? Obrigada. Então, podemos votar? Podemos, senhor presidente. Como vota, senhora relatora? Para que se conheça do recurso ordinário, dá-lhe provimento a fim de reformar a decisão de primeira instância, decidindo-se pela nulidade absoluta nos termos do artigo 83 da lei número 15.614/2014, que é que trata dos atos absolutamente nulos. É isso, senhor presidente. Capra responde. Doutor Alexandre? Voto acompanhando a conselheira Eliane, senhor presidente. Doutora Neline? Com a conselheira relatora, presidente. Doutora Jusileide? Relatora, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanha a relatora, senhor presidente. E doutora Elineide? Com a relatora. Assim, a segunda Câmara, por votação unânime, declara a nulidade do processo em face da
conta DESC utilizado ter sido elaborado de forma incompleta. Esta decisão para este processo. Senhores, são 9h50, vamos dar um intervalo de 10 minutos, às 10 horas retornamos. Tudo bem? Combinado. Então, até às 10 horas.